Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Nesses primeiros meses do ano, nossos episódios saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio. Eu sou o Rich e eu tenho ao meu lado a Laura, o Tonho e nossos convidados da semana, que é a Nalu e o Lessa. Oi Nalu, oi Lessa, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de 2023. Oiê, tudo bom? Oi, gente. A Nalu, que já é de casa, e o Lessa também são de casa. A Nalu também já se acostumou, que já veio no podcast no começo do ano passado, tá cada vez mais Não me... presente no podcast. As pessoas simplesmente não me aguentam mais. Hoje a gente vai falar do quê? Como eu disse, gente, nós vamos falar dos melhores vencedores do Big Brother Brasil, né? Já que quando começa, gente, quando entra 1º de janeiro, é Big Brother que acontece na nossa frente, né? Já vai começar o programa em janeiro, então a gente resolveu fazer mais um episódio sobre o reality show. E só avisando, os melhores tem um asterisco bastante nele, porque como vai funcionar? Cada um de nós 5 aqui escolheu 2 vencedores que julgamos ser os melhores. Não os maiores, os melhores e por questões que quiser. Se a Laura quiser trazer um participante que foi o melhor vencedor porque a roupa dele na final estava boa, pode dizer que sim, pode dizer que vai ser essa pessoa porque o critério dela foi esse. Caso alguém escolha a opção de outra pessoa, a pessoa pode escolher uma terceira opção ou simplesmente dizer: não, os meus já foram escolhidos, eu não vou acrescentar mais ninguém. Porque, por incrível que pareça, são 22 temporadas de Big Brother, mas a gente não tem 10 vencedores bons na teoria. Então a gente pode sair daqui com top 10, com top 5, com top 6, com top 4. A gente não vai saber ao certo quantos vencedores serão os melhores, só no fim do podcast. Então, vamos começar pelos convidados. Eu quero começar na Lu. E aí, quem é, pra você, um dos melhores vencedores do Big Brother Brasil e por quê? Então, eu vou pra primeiro. A minha primeira escolha foi uma escolha muito afetiva, que eu fiquei muito assim. Que é a minha vencedora favorita, disparado, assim, de todas as edições. Que é a Maria, do BBB 11? 11? Essa senhora. Que, assim, eu acho que é pra mim a vencedora mais caótica de todo o BBB, de todas as edições, porque a gente entende por que ela ganhou, a gente entende que foi muito, por um lado, aquela coisa que o Bial fala no discurso dela, de a mulher que foi rejeitada e que depois fez o casal, mas, assim, nos 3 meses que ela tava lá, a Maria, ela simplesmente se humilhou de todas as formas possíveis, ela se divertiu, ela fez todas as coisas que ninguém faz, ela foi ruim de prova, ela foi, tipo... Ela não era uma pessoa... Não é uma pessoa que talvez hoje... eu penso nos moldes internet, que mesmo ela... Mesmo se tivesse o mundinho... o mal saindo, falando que não ia ficar com ela... Eu acho que ela nunca ganharia hoje o programa, por exemplo, porque ela mesmo ela sendo, tipo, tendo a história jogada no colo dela, ela viveu o Big Brother de uma forma muito única e muito, tipo... Acho que não passava pela cabeça dela que ela ia ganhar aquele programa até ela ganhar o programa, de fato. E acho que ela não ia até a última semana. Mas, assim, eu lembro que eu já assisti a Maria e falei, cara, essa mulher está vivendo aquilo ali. Ela tá vivendo um negócio paralelo sem imaginar o que tá acontecendo. E eu me divertia com ela se humilhando. Horrível falar isso, mas eu me divertia com ela se humilhando. E sabe, eu acho que é uma das vencedoras que mais viveu, de fato, o programa como experiência de reality show. Estou aqui, não como um jogo, não como uma coisa que vai crescer a minha carreira, não como uma coisa que as pessoas estão assistindo, mas sendo o que ela é e o que ela estava vivendo ali, o que é isso. Eu sou a Maria, eu sou assim, eu vou beber e falar daquela briga que eu amo, a briga dela com a Adriana de manhã. Eu nunca vou esquecer essa cena. Que ela completamente bêbada falando pra menina, você bebeu álcool? E falando coisa com coisa que a menina não tava nem falando. Isso, sabe, são coisas que no que a gente vê hoje de Big Brother ia ser muito, pesou a mão, passou do limite, não sei o quê. Mas ali era só, tipo, uma pessoa normal vivendo o programa. Então, tenho a Maria como a campeã, assim, do meu coração, de uma pessoa que foi quase uma boca rosa da edição dela, se não fizesse... aprimorada e com menos merdas no currículo, mas que soube se aproveitar e que deu muito certo, né? E ganhou grandes ajudas da produção, tipo, mandarem uma pessoa pra ela depois que o outro já tinha ido embora. Foi uma campeã meio construída, mas...
Isso quer dizer, foi uma campanha bem construída. E Nalu, eu vou dizer que você simplesmente tirou uma opção minha, né? Porque eu sabia que a Laura ia pegar uma minha, você pegou outra, vai chegar na minha vez, eu não vou ter mais. Eu vou dizer, gente, tem mais nada pra eu falar aqui não. Mas eu gosto da Maria porque, assim, a Maria não é um perfil que você via ganhando o Big Brother antes, né? Era aquele perfil que o povo dizia, vai pausar pelada depois, então não Exato. merece, não precisa ganhar o Nossa, prêmio. exatamente isso que eu ia Né? falar. A Maria não era isso, porque a Maria, hoje em dia, como a Ana Lu falou, talvez não ganhasse, talvez o Mal Mal tivesse uma torcida enorme, dos boleiros principalmente, mas a Maria seria aquele participante que o Twitter é a Maria, mas não teria força com o sofá pra chegar nem na, sei lá, nem passar do meio do programa. Eu acho que a Maria seria isso para os moldes do que o público idealiza de vencedores para o Big Brother. Mas, gente, eu gosto porque, assim, ela não tinha de cara um perfil que era abraçado pelo público, ou seja, ela nunca foi favorita, a gente dizer nas primeiras semanas, nossa, a Maria vai ganhar o Big Brother. Não, nunca passou na minha cabeça a gente dizer que tinha Daniel do Coqueiro, tinha outras pessoas, a gente dizia, nossa, vai ganhar a Maria. Então eu gostei porque ela foi meio uma quebra de perfis de vencedores que, de certa forma, abriu as portas para outras personalidades como ela aparecer no programa e serem benquistas. Né? E olha que é o Big Brother 11, e eu acho que, como a Nalu falou isso, de que ela viveu o Big Brother, gente, eu acho que é uma das últimas temporadas que o povo entrava para além de ganhar o dinheiro, mostrar entretenimento pra gente, porque hoje o povo só vai pra seguidores e não quer mais nem entreter a gente que sofra por 3 meses acompanhando, a gente que gosta de reality. Então, eu gosto do enredo dela, eu gosto da vitória dela, o Bial extremamente emocionado, eu acho que o Bial tava feliz de ver a favorita dele ganhando, né, porque o discurso dele aí da Maria é maravilhoso, né, a única Maria do mundo, né, então foi muito bem construído, foi muito bem desenhado e é uma temporada muito boa, né? E saber que tem uma vencedora como a Maria, dá pra a gente lembrar na memória do que aconteceu, principalmente por causa da vencedora. Então acho que é sem dúvida as melhores vencedoras e que a Maria andou literalmente para que outras pudessem voar no Big Brother Brasil. Mas ela é sem dúvida as melhores mesmo. Então gostei da escolha porque estava na minha lista também. Agora eu que luto e procurando mais nomes. Então, eu acho que a Maria foi muito, quebrou muitos padrões assim no BBB, ela ganhou assim, né? Porque a gente teve mulheres assim mais livres, como a Maria antes, e elas sempre eram essa coisa, né? A Playboy e tal. E elas nunca eram as protagonistas da história, elas sempre estavam tipo de sidekick de um dos homens, né? Então eu acho que isso foi a diferença da Maria, ela foi a personagem principal assim pela primeira vez mesmo sendo do jeito que ela é. Eu acho que a Maria é uma das pessoas que mais viveu o Big Brother, assim, ela era muito livre, muito solta. E eu acho uma ótima escolha também. Eu acho que o que fez diferença para ela foi que ela era muito carismática, né? Muito querida, assim. E, claro, a situação com o Mau Mau. Inclusive, eu lembro, nessa época eu morava em Belo Horizonte, mas eu sou de Cabo Frio, né? E eu lembro até hoje a minha irmã falando, nossa, o Mau Mau estava em Cabo Frio, tava todo mundo em cima, virou uma comoção, assim ele voltar e ele voltou da forma toda errada, né? Talvez teria sido o Big Brother dele se ele tivesse agido de outra forma, né? Eu acho que a Maria acabou por representar várias outras mulheres que passam pela mesma coisa da rejeição e etc. Ela acabou virando um representativo. Mas também tem o fato de que o Daniel ele acabou dando para ela também naquele final, né? A vitória. Eu acho que não foi nem o Daniel que deu a vitória, mas foi a edição que queimou o Daniel com o que tinha, né? Porque naquela reta final ele começaram a passar os VTs ele falando mal dos outros e tal, coisa que ele já fazia antes, só que não mostrava, né? A edição fez o favor de colocar ali, aí ele deu aquela caída, né? Mas, obviamente, ele era uma figura divertida também, né, do Big Brother, ele dançando com o coqueiro, e todo mundo achava que ele ia vencer, né, no início do programa. Era o vencedor óbvio. E eu gostei muito da Maria ganhando também, era uma das minhas opções também de colocar, que eu tenho poucas, porque eu vi menos Big Brother que vocês. Eu não vi várias temporadas. Mas eu também acho que as temporadas que eu não vi, vocês não vão trazer ninguém. Então, é, é isso, eu gosto muito da Maria também. É uma pessoa que, quando ela entrou na casa, a gente já pensava assim, futura ex-BBB, né? Mas hoje em dia ela é futura ex-BBB, mas futura ex-vereadora também, né? Então, tá bom, né? Tá bom pro histórico dela, né? Pra história dela quando ela volta a pensar atrás. Lessa, e o que você acha aí da escolha da Maria como uma das melhores? Eu gosto da escolha da Maria. Eu, ao contrário do Tonho, não tenho muitas opções porque não me recordo de muitas temporadas, né? Vou vestir o personagem do novinho, sim, nesse podcast. Mas eu acho que Maria foi justamente o que vocês falaram. E, além disso, foi o ponto de virada do público também de pensar, poxa, como a Laura falou, mulheres que podem posar para Playboy também podem ganhar.
A Sabrina Sato comentou recentemente esses dias que era muito difícil mulher ganhar, porque o cachê da Playboy era tão bom, talvez, quanto o prêmio do Big Brother. Então, essa virada de uma mulher, né, que a Maria permeou o Brasil inteiro, as pessoas querem saber das fofocas do passado dela, então, isso foi uma virada na cabeça do público, assim, premiar uma pessoa totalmente diferente dos campeões anteriores. Maria é aquela personagem que você não pode ter torcido pra ela, mas gostou da vitória dela, né? Então eu acho que ela causa isso. Aproveitando, Lessa, agora é sua vez. E aí, quem foi a sua escolha pra essa primeira rodada? Então, minha escolha, eu fiquei muito feliz, inclusive, da gente ser manipulado pra gente poder falar primeiro os convidados, porque eu não queria que ninguém pegasse a Thelma, que eu queria falar dela. Porque pra mim, né, apesar de não lembrar exatamente todas as temporadas, como eu falei, eu tenho muita memória afetiva do Big Brother. Eu começo a me lembrar lá do BBB 4 e tal. Tem muita gente marcante, mas pra mim a Thelma é uma das melhores vencedoras de todos os tempos. Porque ela pra mim tem uma trajetória incrível, né, que a gente pega o pay-per-view já mais popular, muita gente assistindo pelo Twitter, pela internet, pelo Google Play, e a Thelma era visivelmente escondida pela edição. Ela nunca aparecia nos ao vivos, nunca aparecia na época do BB20, eu lembro que os jogos de segunda-feira, né, não iam todos ao ar, e iam sempre metade do Multishow, e a Thelma nunca ia ao ar. E ela tinha bons posicionamentos, ela se posicionava, ela não deitava pra nenhum homem, que naquela edição foi um tema mais de homens contra mulheres. E ela nunca estava em primeiro plano, nem em relação à edição, quanto em relação à torcida. Era sempre a Marcela e a Gisele em primeiro plano, né? As torcidas, a edição. E eu acho que ela tem muita similaridade com a Maria, no sentido de uma casa de vidro mudou a trajetória delas. Porque eu acho que a entrada do Daniel e da Ivy foi, assim, primordial para a vitória da Thelma. Porque eles entraram achando que Marcela e Gisele eram favoritas, como realmente eram. Ignoraram totalmente a Thelma, porque não tinha cartaz lá para ela. E, assim, a virada daquele monstro que foi icônico, né? Que ela fica com a Fly, que as meninas ignoram ela e começam a babar o Daniel e a Ivy, né? Aumenta o ego das meninas e acaba deixando a Thelma. Foi aí quando ela começa a brilhar. Ela se reúne, né? Ela recalcula a rota dela, começa a andar com o Manu e Rafa, vira o jogo e coroa tudo com a vitória de uma zebra, né? Que Manu, Babu, Rafa, tantos nomes, Priol, tantos nomes importantes, de repente, Thelma chega no fim e brilha, né? Desde o começo, quando ela fala que não tem medo de nenhum famoso, e ela é a primeira pipoca a vencer famosos. E além de ser também coroa a temporada, na minha opinião, a primeira temporada que o Thiago Leifert conduz que nem gente, do início ao fim. Então, eu fico muito feliz com a vitória da Thelma, pra mim. É uma das melhores vitórias de todos os tempos. Eu chorei muito quando ela ganhou, me arrepio até de lembrar. Meu Deus. Olha só, rolou emoção. Gente, eu só quero dizer que Pelo lá se Thiago foi. Leifert, que nem gente. Eu quero dizer que lá se foi a minha substituta da Maria, porque eu anotei aqui, se a Maria foi escolhida, escolhe a Thelminha. Não tenho nem Maria nem Thelminha mais. Obrigado, Nalu, e obrigado, Não. Lessa. Eu vou Nada, chegar aqui. Tava Daqui a pouco eu vou conversando, chegar. eu Daqui a encontrei pouco eu vou hoje. chegar dizendo, sobrou pra mim, gente, Arthur Aguiar, né? Vou dizer daqui a pouco, porque não tem mais nada aqui. Eu encontrei hoje uma amiga minha, Belle, beijo, Belle, ela sempre escuta o podcast. E eu comentei o tema do podcast e ela falou assim, nossa, você devia escolher a Thelma. Aí o Léo escolheu agora a Thelma. Eu acho interessante porque a temporada 20, eu acho que é interessante porque não teve um favorito desde o começo, né? Geralmente a gente já pega um favorito no começo e fica, né? E aí cria esse problema no programa. E a 20 não teve isso. Eu acho que a 20 foi um grande marco. A gente já falou muito sobre isso. De trazer pessoas novas para o BBB, né? A 20, por bem e por mal. E disso. Eu achei muito interessante sua análise sobre a escolha da Thelma, né? Eu acho que ela acabou sobrando e acabou se beneficiando por isso. Mas não deixa de ser uma vencedora menos interessante, né? Por isso, assim, eu acho que sempre que a gente tem um que não tem um favorito, acaba ficando bem interessante. Você não pode falar o BBB 20 girou sobre a Thelma, porque não é verdade, mas ela sempre esteve presente em todas as questões. Eu acho que fala muito sobre ela ter sido deixada de lado, fala muito sobre a participação dela e como ela acabou se reinventando. A própria amizade dela com o Babu, que eu acho que acabou criando uma relação positiva dela frente a outras pessoas, né? Então eu acho que é uma escolha bem interessante. Não,
Não sei se é minha amiga, mas é uma boa escolha. A Thelma é uma vencedora interessante porque no BBB 20 eu senti que teve quase um reboot, né? As pessoas não estavam acompanhando muito o Big Brother. Hoje em dia, assim, antigamente por paixão, era mais por vício. Pode ver que muita gente assistiu o Big Brother, mas não gerava aquele engajamento, aquela coisa toda. E é uma primeira temporada com camarotes, né? E uma pipoca venceu. Eu acho que já foi uma coisa mais bem assim, olha que interessante. E também, quem acompanha nesse podcast, vê que a gente comenta X Factor, eu até falei que eu comparei a trajetória da Thelma com a da Alexandra Burke, porque são temporadas que o vencedor passou pela mão de todo mundo. Gente, no Big Brother, o Big Brother chegou a ser, o povo achava que seria da Manu, da Rafa, do Prior, do Pyong, da Bianca, assim que começou o Big Brother, né? Então, passou da Marcela, da Gisele. Então, em todo momento, a gente achava que o prêmio ia cair na mão de alguém ali, mas nunca dizia que de fato seria da Thelma. Mas eu acho que teve esse ponto de virada também porque foi o Big Brother da pandemia, né? A pandemia começou com esse Big Brother, então mais pessoas começaram a assistir o programa. Alguns pegaram a história já andando. Nem parece, gente, que a última eliminação com plateia foi a da Bianca. Então, foi uma coisa bem marcante pra todo mundo. E eu gosto da Thelma, porque a Thelma se posicionava, por mais que o grupo dela quisesse votar no Babu, por exemplo, ela falava que ia daria o anjo pra ele. Né? Então era uma coisa que ela conseguia flertar com os fãs do Babu e com alguns fãs do outro lado, por mais que ela sofresse muito hate, né, de outras pessoas aqui fora, por motivos que nós sabemos que são óbvios, né, assim, que infelizmente as pessoas praticam muito em época de reality show. Mas é uma vencedora que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito porque é carismática, ela rendeu momentos engraçados, ela virando aquela bebida, gente. Pelo amor de Deus, ela peitando o Lucas. Então tem coisas que são pontuais dela que são interessantes. E eu acho muito legal isso. Eu acho que no final o fator pipoca contou muito pra ela. Sabe, diz assim, ai, nossa, a Rafa já tem muitos seguidores, a Manu já tem muitos seguidores, então contou muito pra ela isso, porque ela não teve a comoção que o Babu teve, por exemplo, nem que o Prior teve naquele paredão contra a Manu. Ela teve mais que fosse por ela. E até o estaria aqui simplesmente também, gente, porque foi a primeira vencedora que eu torci desde o começo que ganhou. Assim, a primeira, né? Então, assim, eu mereço. Tenho que exaltar esses fatos raros que acontecem comigo no Big Brother. Uma coisa que eu gosto muito na Thelma é que eu gosto que a Thelma ela era carismática, ela era muito decidida nas posições dela, mas naquela edição que todo mundo era muito performático, ela não era, e ela ganhou não sendo performática, não cedendo essa coisa de, tipo, talvez uma coisa que podia surgir no meio do cara, que todo mundo é muito Verdade. meio quase over o tempo todo. A Manu era muito over, o Prior era muito over, a Bianca, a Rafa, as próprias Marcela e Gisele, o Rafael não, qual era o nome dele? Menina da casa, Daniel, o Pyong. A Thelma, tirando alguns momentos, tipo quando ela fala que o Pyong conseguiu se botar no paredão falso. Muito bom. Ela era uma pessoa normal, assim. Ela tinha uma coisa que você via que ela era uma pessoa carismática, mas mais uma pessoa normal, que não parecia. E ela ganhou sendo assim, sendo ela, sendo momento nenhum forçando talvez uma briga, forçando uma cena pra câmera, forçando uma amizade maior do que talvez fosse. Ela era muito. Eu senti uma coisa com ela de pouco, que desde que teve essa virada camarote pipoca, eu acho que talvez ela tenha sido uma das poucas que foi assim, eu acho muito legal que ela ganhou, especialmente naquela temporada que eu acho que todo mundo era muito over o tempo todo e que todo mundo era muito, tipo, você não podia perder um momento, porque era sempre, tudo era um acontecimento, parecia que não tinha muitos momentos normais. Ela era muito normal, e ela era normal conversando, ela era normal agindo, ela era normal reagindo às coisas. Tipo, eu gosto muito da Thelma como vencedora também, assim, eu acho que desde que saiu também, nunca tem um posicionamento da Thelma que você fala assim, nossa, vacilou aqui, é sempre maravilhosa em tudo que ela fala, tudo que ela faz. Tipo, eu acho uma das melhores, fácil, assim. E ela saiu com um público que é bom pra pós-Big Brother, né? Que não exige muito, assim, que fica cobrando coisas dela. Então ela consegue trabalhar em paz. Que é o principal, gente, ter paz no trabalho. O bom da Thelma é que ela sempre se posicionou, né, naquele jogo da Discord. Ela nunca fez aquela linha de desentendida, de não vou jogar, não tô jogando, sabe? Ela falava o que ela achava e era isso. Eu gosto muito do episódio que ela fala, lá bem no início do programa, né, que pergunta se ela só tinha medo dos influenciadores. Ela falou que só tinha medo da Beyoncé. A Beyoncé, sim, tinha muitos milhões de seguidores. Os outros eram gente igual ela. Então, sim.
E assim, né? Acho que a Beyoncé não está no nível ainda de entrar no BBB, então, ótimo. E a Thelma também saiu com uma carreira ótima, né? Pós Big Brother, cheia de publi aí. No 21, pelo menos, sei lá, de 3 publis, 2 eram dela, passada durante o Big Brother. Nossa, verdade. E ela é Então, isso é muito apresentadora bom. também, amigo. Ela é apresentadora da de casa. Pois é. Da de Então, casa ou a é do, carreira ótima. sei lá, de alguma coisa dessas É coisas do É de matutinas da Casa. Globo? É do É de Casa. E olha, a vitória da Thelma ainda é mais maravilhosa, gente, porque ela ganhou o BBB 20 e a gente soube o que foi o BBB 19, né? Então, assim, foi bom ter uma Thelma vencendo depois do que aconteceu ali naquela temporada. Porque, meu Deus, a gente tinha vergonha de ter assistido o 19 e eu faço de conta às vezes que não existe. Foi tipo um ano de atos do Big Brother. Eu só quero dizer uma coisa que a Nalu pegou uma opção minha, o Lécio pegou uma opção minha, eu tenho certeza que a Laura vai pegar a minha terceira opção. Então, assim, fazer o quê? Não, a Laura é agora e eu nem sequer cogitei anotar o nome dessa, porque eu sabia que viria pelas mãos dela. Vai lá, Exato, Laura, não tem nem mostra como. aí, tira mais uma opção de praticamente todo mundo desse podcast. Então, eu falei desde que foi anunciado, eu falei que essa pessoa tinha que ser minha e todo mundo respeitou porque eu tenho poder, né, pelo visto. A minha opção de maior vencedora do BBB é a Fernanda do BBB 13. Eu nunca esqueço do dia que a Fernanda parou e estava numa conversa sobre o começo do relacionamento dela com o André e ela solta só uma lágrima assim de lado. Simplesmente, a Fernanda foi uma excelente jogadora. Ela soube lidar com os imprevistos do Big Brother, porque tem muitos. Que entrou a Camila lá no meio e tal, ela abraçou a Camila, ela não deixou a Camila ser isolada. Ela era muito boa de prova, ela ganhou várias provas. E ela soube ser a protagonista da história, que isso é essencial. A relação dela com a Andressa, depois com a Camila, tudo, ela sempre e com o André, ela sempre foi protagonista, ela sempre foi a pessoa que era o centro de tudo. A Fernanda, para mim, o grande diferencial da Fernanda para ela ganhar o Big Brother, além dela ter sido a situação dela ser meio rejeitada pelo André e tal, foi que ela soube ser protagonista e ela soube abraçar a imprevisibilidade. Porque você não sabe o que vai acontecer no Big Brother, você não sabe se vai ser uma pessoa do meio, você não sabe se aquele paredão vai ser falso, tudo. Você tem que abraçar e lutar com o que vem. Você pode entrar com uma estratégia, mas você não sabe o que vem por aí, entendeu? Eu acho que a Fernanda, o grande diferencial dela é que ela foi inteligente o suficiente para pegar as mudanças do programa. E eu acho que isso fez o diferencial dela como vencedora. Para mim, ela foi uma das melhores jogadoras que a gente teve no Big Brother. Ela foi muito inteligente, ela soube deixar a história sobre ela e, no fim das contas, se pagou. Ela venceu, assim. Eu amo o anúncio de vitória dela. Ela não tá acreditando, assim, né? É maravilhoso. Ela soube até fazer um boneco pra ela, sabe? Sério, ela era muito inteligente. Ela soube falar com... E nunca vou esquecer o gif que tem com ela chorando e uma lágrima só descendo. É maravilhoso. É pura arte, né? A sétima arte na nossa cara. Assim. É um Exato. Oscar, um Emmy, tudo pra Fernanda. Gente, a Fernanda, eu tava na minha lista, assim, queria trazer, mas a Laura, né, botou uma arma na nossa cabeça e disse, não, ela é minha. Mas eu gosto porque, assim, a Fernanda entrou numa temporada, gente, que foi uma temporada com retornantes, né? E teve favoritismo de outras pessoas aparecendo, tipo a Maroca, né? Que perdeu o meu favoritismo, como disse o Bial. Mas eu gosto muito dela porque também ela é outra que a gente não imagina ganhando de cara. Você não vê que a Fernanda vai ganhar logo de cara. Eu gosto disso, de abraçar a imprevisibilidade que a Laura falou, porque é muito interessante ver com uma pessoa inteligente. Eu gosto de ver pessoas inteligentes no Big Brother jogando de forma inteligente e sendo um entretenimento pra gente, porque a Fernanda gerava entretenimento. Então era bom demais acompanhar, né, ver a trajetória dela, ver tudo. Eu gosto muito dela, concordo 100% do que a Laura falou, vou concordar 100% do que os outros falarem, porque eu sei que ela só vai ser elogiada aqui, mas eu gostei muito e é que bom que a Fernanda veio para esse episódio, né, ser citada, porque também era uma época que não tinha muitas vencedoras mulheres, né, não estava nesse empate que estava tendo, né, que se equilibrou nos últimos anos. Então eu gostei bastante e principalmente porque ela conseguiu derrotar um casal na final que o perfil do Nasser era um perfil de muito vencedor de Big Brother, que a gente estava acostumado com Rafinha, com Rafinha, com o Max. Então ele flertava muito com esse tipo de jogo e com esse tipo de fandom aqui fora. Então, gostei ainda mais quando a Fernanda veio, ganhou, e que bom que ela conseguiu observar as coisas acontecendo no jogo e trazer sobre ela, como falar com uma famosa frase que a Laura cita toda vez que está falando aqui no podcast. Ela foi protagonista de sua própria história, ela não deixou ninguém roubar o holofote dela.
ela fez os momentos dela, ela estava no momento dos outros, então Fernanda é maravilhosa. E aí, Nalu, que também estava na sua lista? Tava na minha lista. Eu acho que a Fernanda soube escrever, dirigir e atuar uma malhação dentro do Big Brother. E ela parecia calcular rota e fazer isso o tempo todo, só que de uma forma sutil e natural. E que não era uma coisa do tipo, ai, isso é. Eu sinto que nada que a Fernanda fez ali foi por acaso, mas não de uma forma forçada, de uma forma que, assim, ela entendeu que ela tinha que ser o centro daquele programa. E a Laura falou isso, a protagonista daquele programa e daquela história. E ela construía a tramazinha dela de casal, a tramazinha dela com as duas melhores amigas, que não se davam bem, que não se gostavam. E aí as duas meio que brigavam por ela. E aí ela tinha quem ela não gostava. E ela ia criando isso de uma forma que em momento nenhum tinha espaço para as outras pessoas serem. O programa começou com vários outros favoritos e que tinha, de novo, a Maroca, que tinha tipo a Camila numa hora que tinha um público ok, tinha a Fanny, que foi gigante, o Nasser e a Andressa até. No final só tinha a Fernanda de opção. Porque ela foi envolvendo a gente na história que ela estava criando. Mesmo quem não gostava dela. Não tinha como negar que ela soube criar uma historinha e ela soube envolver numa historinha na medida certa, assim. Não chegava a ser over, não chegava a ser uma coisa que era um pouco over, óbvio, ela criou um boneco, mas assim. Mas não de uma forma que você pensa, cara, essa pessoa tá forçando isso, ela tá fingindo isso. Você ria, você dava risada, você falava, cara, menina doida. E é isso, ela soube ganhar com muita inteligência aquele programa. Ela sabia a hora de se posicionar com os amigos, com quem ela não gostava. Eu acho a Fernanda tipo assim, uma das melhores campeãs também. Talvez a minha campeã favorita seja a Fernanda. Pelo conjunto todo do jogo, é o que o Bial disse quando ela ganhou, não foi o que você falou, foi como você falou. E é isso, assim. É a maneira que ela construiu aquilo ali, toda a história dela, todo o jogo dela, eu acho muito bem feito e muito... É isso, tipo, às vezes ela não tinha nem, tipo, até com o André, ela chegou no primeiro dia e falou, nós somos o príncipe e a princesa, e ele assim, ok, então tá, queria pegar... Ele só aceitou, né? Ele só aceitou, ele nem queria ficar com ela, eu acho que ele queria ficar com uma das outras, tipo, com a Fanny, com a Natália, mas ele foi, tipo... Ela não deu nem essa escolha de primeira, de tipo... Ela foi botando as pessoas na história dela. E ela era o centro e tá tudo certo. Soube fazer Big Brother muito bem. Acho gênia, assim. Eu gosto muito da Fernanda também. Seria uma das minhas opções. Eu sabia que a Laura ia trazer, não tinha como. O que eu acho interessante é que foi a primeira temporada que teve vários, né, retornantes assim, retornantes populares. E chega uma hora da história que ela faz a história ser dela, né? A história do programa tinha um casal que era forte ali, o Nasser e a Andressa, como o Hit disse que o Nasser era bem o perfil, né, de ganhador do Big Brother, tanto que eu pelo menos achava que ele ia vencer, mas ainda assim o lado deles era meio que o vilãozinho no início, né? E ela conseguiu reverter tudo e trazer as coisas para o lado dela, o público para o lado dela. Eu acho uma vencedora incrível. Eu não lembro muito das coisas dessa edição. Eu acho que eu perdi um meio dela, assim, acho que eu meio que desinteressei. Mas é uma vencedora que eu gosto muito também. Adoro o momento da vitória dela. Nossa, é maravilhoso o GIF. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que a Fernanda é a primeira mulher jogadora mesmo que foi pra jogar, que ganhou. Antes dela, além da Maria que a gente comentou, acho que tem a Mara, Cida, mas eu acho que ela é a primeira mulher que eu sinto que ela viveu o Big Brother, mas como vocês comentaram, ela pensou em cada passo. As pessoas entraram e saíram da história dela. Mesmo as pessoas que ela não queria que entrassem, ela conseguiu dominar, sabe? Ela não perdeu o fio em nenhum momento. Os favoritismos caíram e ela continuou ali. Acho que ela conduziu muito bem. Ela fez um casal que era forte aqui fora, mas que era ela. Eu não vejo em nenhum momento o André sequer tendo a torcida forte para poder bater alguém na final. E a maneira como ela conduziu, acho que a queda do casal, né, pela traição de uma das melhores amigas, eu pausei aqui porque passou uma moto, não sei se deu pra ver. A forma como ela conduziu a traição
que foi uma forma boba e batida, né? O boneco, o sofrimento, a vítima. A gente já estava tomado por ela, então em nenhum momento se viu alguém discutindo vitimismo, alguém discutindo o jogo dela, porque já era dela. Ela é uma das pessoas, pra mim, que ganharam, pelo menos, mais inteligentes que já passaram pelo programa, e que uniu inteligência ao carisma, e assim ela conquistou o público, porque não adianta também você ser só jogador e não jogar pro público. Acho que ela fez isso perfeitamente bem. Então vamos lá, agora é pra minha escolha. Eu vou ter essa escolha logo, porque eu sei que ninguém vai escolher, mas pelo amor de Deus, eu vou chegar na rodada 2 sem mais ninguém mesmo. Porque como eu falei da Thelma, que é da nova era, e, gente, eu vou ter que trazer a Juliette por 2 motivos. É uma pessoa que eu torci ganhou e uma pessoa que eu vou botar nesse podcast a foto dela, vai ter bons likes, vai ter bons acessos. Eu tenho que usar estratégia também nesse podcast. Mas assim, eu gosto, porque já que a gente falou da Fernanda, eu vou gostar da Juliette, porque assim, como eu falei que no BBB 20 teve um reboot, um reset do Big Brother, algumas histórias tivemos a impressão que se repetiram, mas para grande parte do novo público parecia e era a primeira vez que estava acontecendo. Ou seja, a situação da Juliette já fez outros vencedores do Big Brother, que as pessoas que foram deixadas de lado, isso fazia as pessoas serem fortes no Big Brother com uma tranquilidade tão grande, sendo que como apareceu pela primeira vez para um público grande, né? A audiência começou a bombar e começou tudo a acontecer, as pessoas estavam achando que era um crime ao vivo que estava acontecendo, então acho que gerou essa comoção maior, mas eu gosto porque ela sabia se colocar nas histórias também, por mais que soasse irritante em algumas partes, porque ela sabia ser irritante. Aí a gente fica pensando, será que era o jeito dela? Será que era porque ela sabia que sendo irritante receberia alguns votos, receberia algumas situações que deixaria ela em evidência? Que foi o que aconteceu de certa forma. Então, ela também soube aproveitar outras situações. Por exemplo, o paredão da Carla Dias, que foi falso, ela parece que segurou a língua, né? Assim, por mais que ela pudesse falar qualquer coisinha da Carla e não adiantasse, porque ela era uma das poucas coisas que eu gostei, é porque ela era a favorita desde cara, né? Na primeira semana eu sabia que Juliette ia ganhar, e Juliette ganhou. Mas eu gosto disso porque ela trazia o protagonismo dela. E ela irritava as pessoas num ponto que as pessoas entravam na onda dela. Então isso era bom, porque quando a Carol Conká saiu, o enredo dela podia ter morrido, né? Por exemplo, nossa, e agora? Quem é que vai dar esse palco pra ela ter a história dela de que foi isolada? Não, ela soube aproveitar as histórias dos outros, soube aproveitar que foi, de certa forma, entre aspas, deixada de lado por outras pessoas como o Gil e Sara, mas soube fazer. E a vitória dela trouxe aquele ar de bônus e ônus do Big Brother. O bônus foi que deu pra mostrar que pipocas realmente são fortes, né? Dá pra ganhar de famosos, né? A segunda pipoca ganhando, uma pipoca saindo com status de camarote, que já entra na parte do ônus, que a vitória dela fez as outras temporadas a outra temporada ficar completamente engessada, porque o povo viu que podia sair com 30 milhões de seguidores. Mas eu gosto muito da história dela porque, gente, primeiramente, acima de tudo, né, aquele momento, é uma paraibana ganhando. E é muito bom a gente ver paraibano brilhando, né? Fly Slane bebendo água na piscina, Juliette ganhando 1,5 milhão, então é muito bom essas colocações, mas eu gosto da vitória dela. Eu acho que ela soube. Ela sabia entregar para o público o que o público queria. E ela, quando se tocou que era a favorita, porque, gente, eu acho que teve uma hora que quase todo vencedor do Big Brother se tocou que estava indo bem, né? Porque pessoas que tinham desavença com ela estavam saindo. Uma hora a pessoa sabe que pode ser por causa dela, mas não deixar transparecer para não ser arrogância. Mas eu acho que ela fez o dever dela bem direitinho. Ela soube contornar as histórias, fazer tudo ser sobre ela e pegar os mínimos detalhes e transformar em grandes histórias que o público abraçava. Então, pra mim é uma das melhores vencedoras porque soube aproveitar. Eu não sei se os outros vencedores desse ano, dos próximos anos, conseguirão fazer umas histórias batidas de formas inéditas, né? De como a Fernanda fez também, como eu citou ela ainda agora. Mas tá aí, né, pra acontecer. Eu acho que não tem como não botar a Juliette, porque assim, eu acho que é um fenômeno muito bizarro e inexplicável e fora de todas as proporções já vistas recentes, assim. Eu acho que tem uma pessoa que se compare, que talvez eu falhe na segunda pessoa, mas assim, e também, realmente, eu acho que ela soube. Não acho que assim, ela perderia aquele favoritismo que ela conquistou em 2 semanas, nem se ela agredisse alguém, matasse alguém, enterrasse a pessoa no jardim da casa, ela ainda ia ganhar o programa, assim. Iam falar, mas foi fulano, então foi o Fiuk, tudo bem. O Fiuk mereceu, eu tava fumando muito. Mas assim, eu realmente acho que mesmo quem não torceu pra ela, cara, pra uma pessoa mobilizar o tanto de gente que a Juliette mobilizou ali durante um Big Brother, e tanta gente que torceu pra ela, tanta gente que se identificou com muitas coisas nela, eu acho que
não dá pra desmerecer isso botar ela como uma das maiores vencedoras, porque de fato foi um fenômeno inexplicável. E ela era chata nisso, às vezes, de querer se inserir em todas as situações, às vezes não precisava. Ela gostava de bater que estava sozinha, até quando ela já estava em maioria no programa, mas rendeu Você Nunca Esteve Sozinha. E rendeu que hoje é, tipo, e eu só não acho que ela fez isso depois de um certo ponto sem consciência. Eu acho que ela, assim como a Fernanda, sabia o que estava fazendo depois ali do meio pro final do programa. Acho que no início ela foi vítima de uma situação muito escrota que conquistou pra ela o prêmio e que conquistou pra ela uma legião de fãs pela forma que ela lidou ali com aquele início do jogo, ela, o Gil, a Sarah. Mas do meio pro final, a forma que ela se portou, por serem, tipo, ameaças muito menores e ameaças muito relacionadas ao jogo em si, tipo, a questão com a Sarah, a questão com o Caio, o Rodolfo, etc., eram coisas de jogo já. Quando virou coisa de jogo, eu acho que ela foi muito inteligente em lidar com isso. Então, eu acho que isso fez muito ela merecer também o lugar que ela chegou. Mas, assim, qualquer coisa que ela fizesse ali, ela ganhou o programa na segunda semana e mereceu também. Então. Vou falar que eu tenho uma opinião controversa sobre Juliette e que, chocando a todos, inclusive Rachel, era uma pessoa que eu colocaria assim, não como minha favorita, mas eu acho que o que Juliette fez, muitos vão tentar repetir, mas poucos vão conseguir. Foi um fenômeno que, assim, não tem explicações, como a Ana Lu falou, mas eu acho que, tipo assim, vou xingar o Pãozinho aqui, então se alguém colocou ele, por favor, não me humilhe. Mas ele foi uma coisa batida, que foi um Big Brother atípico que ninguém tava mais aguentando e que eu acho que só tinha ele pra ganhar mesmo. Mas o que ela fez foi simplesmente transformar todas as narrativas sobre ela. Ela é uma pessoa que começou não tão querida. Eu acho que ela sairia ali na primeira semana se não tivesse imune. Mas o que ela conseguia fazer, o que era, aliás, insuportável de se ver, mas que eu bato muita palma, porque eu não teria a inteligência emocional que ela teve, eu não teria o jogo de cintura que ela teve, eu não teria o jogo que ela teve. Quem assistiu no PPV, quem não era fã dela, era insuportável de assistir, ela transformando tudo sobre ela. Porque eu realmente acho que ela sofreu xenofobia e sofreu exclusão no começo, sim, mas foi logo no começo. O que ela conseguiu fazer em 3 meses, eu acho que é de um dos jogos com mais inteligência emocional que eu já vi assistindo reality show, assim, de várias emissoras, como o Tonho bem sabe e fala sempre que eu assisto. Eu admiro muito a Juliette, porque o que ela fez, eu não sei se eu vou conseguir ver ainda alguém fazendo em reality show de confinamento aqui no Brasil. Eu acho que vocês falaram tudo. Eu acho que o principal é assim, eu sempre falo isso, que você tem que ser protagonista da sua história. Eu acho que a Juliette entendia isso muito bem. Que ela tem que ser o centro. E ela fez tudo para sempre ser o centro. Mesmo quando ela não era. Ela acabava sendo. E eu queria fazer um pequeno adendo aqui, que assim, eu vejo muita gente falando que a Juliette meio que estragou os realities e que agora, tipo, porque o Arthur e a Bárbara, que ganham a Fazenda, teoricamente, meio que usaram o molde de vitimismo da Juliette. Gente, eu não acho o jogo de nenhum dos dois parecidos com o da Juliette. Também não acho, não. Eu acho que assim, ficou uma coisa meio que qualquer pessoa que sai como favorito numa situação ou porque chora, ou porque tem um adversário burro, ou porque, sei lá, não sei muito bem o que eles dois fizeram, porque eu não lembro direito certinho. Não, tá fazendo a vítima. Gente, os dois eu vejo muito como pessoas que tiveram adversários muito burros. A Juliette não teve só adversários muito burros, a Juliette foi muito inteligente. E não é nem questão de ser vitimismo ou não. O jogo dela, eu acho que ninguém vai conseguir replicar nunca. Porque eu acho que vai muito além só de ser a vítima da situação. Uhum. Ela era o centro de todas as situações. Você não lembra, tirando a Carol, você nem lembra quem eram os adversários dela na situação, às vezes. Você lembra da Juliette. O Fiuk. Assim, agora falar que o Arthur e a menina da Fazenda fizeram o mesmo jogo da Juliette? Como, gente? Aonde? Não chegou nem a ser adversários muito burros. Não foi tão entretido, pelo amor de Deus. Eu acho que com a Juliette. A Juliette, o que eu sempre falei, que eu tinha dúvida se ela, tudo aquilo que ela fazia de jogar pra si, se era questão de jogo ou se ela era assim na vida dela, entendeu?
Independente disso, é uma estratégia que deu muito certo no Big Brother. Mesmo que ela não estivesse assim na minoria quase nunca no jogo, né? Só no início ali, mas depois ela arranjou uma maioria e ficou ali salva a maior parte do tempo. Ainda assim, tudo era sobre ela, tudo era sobre o que ela fazia, né? Isso eu acho realmente impressionante, né? Nunca teve algo assim e acho que nunca vai ter de novo. Eu acho muito difícil ter. Também concordo com a Nalu que não acho o jogo do povo parecido, talvez só ali no sofrimento, mas aquele sofrimento que eles emulavam tanto é algo super batido de reality show já, né? Que a gente vê desde sempre acontecendo, desde o Bambam com a boneca lá que ele criou. Então, isso aí já era normal. Mas eu também colocaria ela. E assim, eu queria dizer que a próxima é minha opção, mas todo mundo já falou a minha opção. Mas ok, ainda tem uma. Vamos lá. Então vamos lá, Tonho. Mostra aí quem você conseguiu trazer, né? Depois de todo mundo ter escolhido vários aqui. Então, vocês escolheram os melhores, né? Mas tudo bem. Eu acho que a próxima escolha óbvia seria a Glaze, mas eu não assisti a Glaze no Big Brother 18, não assisti essa edição. Então eu vou trazer o Jean Willis do Big Brother sim, porque eu acho que não só ele, mas acho que é uma edição muito emblemática. Que foi a primeira edição que teve dois lados muito divididos no Big Brother, é, e que uma pessoa estava vencendo desde o início, sabe? O Jean Willis, depois que ele começou a receber um hate ali, ele, né, subiu ali, e era um homem gay, assim, ganhando, né, que era isso em 2005, né, gente? Não é a mesma aceitação que existe em 2022. Então, eu acho que existem muitos méritos aí. Teve o primeiro vilão muito grande, né, do Big Brother, que foi o Rogério, que é, fazia o terror lá com o povo, e tinha os aliados dele, tinha o Paulo André, que virou consultor para assuntos de Big Brother da Sônia Abrão, que inclusive eu acho esse o melhor emprego que alguém já teve, assim, melhor título, né, que alguém já pode ter tido. Mas eu acho que a forma que ele, a Grazi e a Tati mexiam ali no jogo, sabe? Ficavam de um lado e eram atacados e viam que aquilo ali não estava muito certo. Aquilo definiu muito o que é reality show depois, né, do BBB 5. A galera vê que o sofrimento vence, né? Fazer ele ser o bulinado é ruim, mas quando entra 1 milhão na conta, é bom. Então vamos escolher aí. Eu quase escolhi o Jean tá na minha lista, porque eu sempre lembro dele falando, quando ele foi votado no primeiro paredão, ele falando que ele achava que tinha sido votado porque ele era gay. Eu sempre falo, nossa, essa jogada foi muito inteligente. Eu acho que ele soube, eu concordo com o que você falou, foi uma edição muito marcante por causa dessa coisa do contra e de ter dois grupos. Eu lembro, cara, de assistir, de todo mundo parando num bar, assim, pra assistir. Nessa época desse Big Brother, eu já estava na faculdade, inclusive. Eu lembro de todo mundo parando para assistir e comemorando quando foi líder, sabe? Eu acho que essa edição foi muito marcante pro Big Brother mesmo. E eu acho que tivemos bons pontos que a gente acaba vendo até hoje, assim. Eu acho que é uma escolha interessante. Eu tava na minha lista, inclusive. Eu acho que essa foi a primeira edição do Big Brother que foi, tipo assim, muito grande. O É. estouro que foi. Uhum. As outras tinham sido muito sucesso, mas essa foi todo mundo comentava. É. Foi tipo o Big Brother Nossa, eu 20, lembro. sabe? E eu Duas lembro. comemorando, cara. E assim, se a gente hoje, quem vê hoje, vê uma ediçãozinha que não mostra alguém e acha, isso foi imparcial, sobe a Né? tag edição mostra até uma, saudade do edição mostra até uma. Cara, eu lembro do VT que tinha, que um eram os super bonzinhos e outros eram super vilões. Sim, E tipo, sim. dane-se, não vai ter igualdade aqui. Não deixou nem a margem de interpretação, assim, era óbvio, escancarado que eles queriam que a gente, tipo, acreditasse, não acreditasse, mas assim, era uma edição muito mais parcial do que é hoje. E tava tudo bem também, não era o fim do mundo pra ninguém ser uma edição parcial. Era o fim do mundo pra quem participava, mas... E foi a primeira edição, no caso, que teve gente que entrou do sorteio que não venceu, né? Nas outras que teve o sorteio, que foi a da Cida e a da Amara, elas acabaram vencendo, e nessa não, nessas pessoas saíram no meio.
Eu fiz um trabalho na faculdade sobre Big Brother e psicanálise, e eu tive que pegar um trecho do... eu tava falando de uma parte sobre isso, heróis e vilões, etc. E aí eu achei um trecho do discurso do Bial, quando ele foi eliminar o Dr. G, que ele teve que lembrar pra população, tipo, as pessoas, oi, esse homem aqui que vocês odeiam, ele é um médico de, tipo, emergência, que salva a vida de pessoas, tá? Ele não é, de fato, um monstro, um vilão, um super-herói do mal, que... Uhum. De tanto que mexeu. E não era que nem hoje em dia, que é, tipo, sei lá, porque as pessoas viram uma frase escrota e odiaram. Não, é porque realmente foram induzidos a... Não induzidos, mas a edição do programa levava a gente a um lugar de esse aqui é o vilão e aquele ali é um mocinho. Eu acho essa edição toda muito emblemática também. Eu acho que o Jean é um ótimo vencedor dessa edição. Eu gosto muito dessa edição. Eu acho que foi a primeira que eu vi, inclusive. Que eu lembro de ter visto até o final. Foi a Assim. primeira que eu vi também. Eu vi flashes do BBB 4, mas essa foi a primeira que eu assisti, de fato. Sim. Foi uma comoção, né, gente, esse Big Brother. Foi uma comoção, porque como a Nalu falou, a partir do momento que a Globo traçou bem versus mal, todo mundo sabe que o bem vence, né? Então, o público abraçou, porque foi uma novela, gente, foi uma novela, foi um BBB novelesco. Tinha novela acontecendo aí. Tinha os mocinhos sofrendo, tinha tipo Jean, Pink, Grazi e o Sami, que depois entrou nesse quarteto, que era todo mundo querer botar um dos 4 no paredão, querer formar... E o curioso é que o paredão Jean versus Pink aconteceu quando a gente pensava que não tinha mais chance de acontecer, né? Acabou dando o Alan vencendo a prova e ficando meio louco ali a configuração. Mas assim, o primeiro comentário que eu quero fazer é: Tonho tirou minha opção, ou seja, eu vou chegar na segunda rodada abrindo a Wikipedia do Big Brother e vendo se eu consigo trazer mais algum vencedor, porque era o Jean, que eu ia trazer depois da Juliette. Eram as minhas 2 escolhas oficiais, né? Então, não sei o que eu vou fazer, mas eu gostei disso da Laura, eu me lembro muito, gente, quando ele fala: eu não sei se estão me votando aqui pra o paredão pelo fato de eu ser gay. Nossa, ele quando jogou essa frase, eu fiz, meu Deus, o que vai acontecer? Porque ainda é 2005, o Tonho falou. Não é 2022, Nossa, que é... Eu lembro, né, foi muito da minha marcante. irmã voltando loucamente pro Jean voltar por causa dessa frase. Não, e assim, e era a época que tinha lavagem de roupa suja, né? Teve muito disso depois ainda na temporada. E era uma temporada que ainda, pra quem é novinho e não acompanhou o Big Brother no começo, gente, era uma temporada que o Bial dizia a porcentagem de cada um. Quando o Bial falou, e com 92% dos votos, né, Rogério tá eliminado, nossa, gente, sem me entender, eu escutava os gritos na rua. Era um Big Brother que o povo tava, sei lá, odiando as pessoas em níveis que, se tivesse rede social, tenho até medo que poderia ter acontecido com esse povo no meio da rua. Porque era um ódio muito grande que o povo tinha pelo lado dos vilões, e a edição deixou muito claro isso, que a gente tinha que odiar eles. Porque, Nalu falou, não tinha meio termo. Não tinha aquela edição tipo, vamos pegar leve aqui. Não tinha pegar leve. Era tipo os super-heróis e os vilões. E o Jean soube fazer isso muito bem. E eu até falar, né? Jean e Grazi andaram para o Lennon e a Rainira voarem nos seus dragões, com um gay e uma loira, são super poderosos em reality shows, né? E eles fizeram isso porque não teve grandes favoritismos. Tinha pessoas que podiam ganhar pela força do grupo. Gente, quem batesse no paredão contra Pink, Jean e Grazi, tava lascado. Era de 80% pra cima, perigando chegar em 100%. Porque quem não lembra da Aline pegando 95% contra a Grazi, né? Uma porcentagem que a gente achava surreal, que ninguém ia superar, e depois virou fichinha no BBB 21. Né? Que toda semana era alguém com 90% dos votos, né? Carol Conká com 99%, Fitube com 96%, então ficou uma loucura, porque eu lembro da Sônia Abrão, olha o ponto, pegando o jornal e mostrando o título da capa do jornal, era um paredão de cortar o coração, e tinha a foto do Jean e da Pink. Porque a final antecipada, o discurso do Biel é falando de final antecipada, né? Mas todo mundo sabia que a Pink ia sair. Mas era uma coisa louca. Eu queria falar que quando o Tonho fala do Jean, eu fui até pesquisar aqui, porque eu tinha 7 para 8 anos nesse Big Brother, e eu tinha muito clara essa lembrança dele falando, votarem em mim que eu sou gay. Eu falei, gente, será que isso foi coisa da minha cabeça? E aí quando a Laura fala e o Rich fala depois, eu fui pesquisar, né? Ele fala exatamente. Eu sabia que eu seria um preferencial da casa, acho que por eu ser gay, ou porque eles não tinham opção de votar em mim usando esse critério. Ele joga isso na primeira semana, no primeiro paredão. Sim. Num país que a gente vive extremamente homofóbico hoje em dia, em 2022, então imaginem como era em 2005. E simplesmente ele conquista as pessoas daí. Então, eu acho que foi um BBB super manipulado pela edição, sim, mas é importante lembrar que foi manipulado a partir do favoritismo que ele conquistou. Ah, sim. Então, foi uma coisa surreal o Brasil adotar um gay assumido, que inclusive foi o primeiro LGBT a ganhar o Big Brother, e desde a primeira semana.
ele foi considerado o bonzinho da história desde a primeira semana. E ele fez por merecer, não foi aquelas pessoas que foram adotadas pela produção por algum favoritismo interno sem motivo. Ele realmente foi o heróizinho da história, porque ele não se vitimizou, ele jogou, fez um grupo potente, claro, né, com um pouquinho de vitimismo, mas ele não se baseou nisso, o jogo dele, sabe o que eu quero dizer? Então, eu acho que também ele foi outro divisor de águas, o Big Brother dele, mas ele conquistar essa parcela de público e fora também, né, porque 5 anos depois ele se tornou uma grande liderança política no Brasil. Então, isso foi uma coisa que, sem precedentes, assim, eu acho muito bacana a representatividade da vitória dele, em 2005. É uma temporada que rendeu bons frutos, né? A gente vê a Grazi, uma atriz aclamadíssima, né? Então foi uma temporada que levou o status de que participar do Big E o Brother Jean fazia virar um artista. ainda cuspiu no Bolsonaro, né, gente? Que isso aí é ótimo também. Isso, Devia isso é estar nessa isso é lista o maior, só por maior isso. feito dele, disparado. Pois é. Só por isso já tá nessa lista. O maior Para, feito a da gente vida. aceita, gente. Antes de ir pra segunda rodada descobrir se algumas pessoas já têm as segundas opções, né? Depois de termos escolhido já 5, eu quero dizer que quem estiver ouvindo a gente por alguma plataforma, gente, curta aí, dá 5 estrelas, segue a gente nos locais que tem que seguir, por favor, vamos lá, vamos engajar esse podcast que é 2023. A gente tá em clima 2023, gente, mas só um spoiler, a gente tá gravando em 2022, hein? Mas a gente espera que 2023 seja melhor e vocês deem mais streaming pra gente. E quem quiser seguir a gente, as redes sociais estão na descrição, assim como a rede social da Analu e do Lessa, que gostam de comentar reality shows. Então, gente, Big Brother tá chegando, vamos seguir os dois também. Vamos lá, rodada 2, mais uma escolha pra cada um, se a pessoa tiver, né? Lessa, você tem uma opção aí pra trazer pra gente ou vai passar a vez? Tá, eu vou escolher alguém que eu vou criticar um pouco, mas eu vou explicar minha escolha. Eu vou escolher a Gleice, porque a Gleice eu acho que foi uma vencedora planta, de certa forma, mas eu gosto muito da consciência do jogo que ela tem. Ela já deu entrevistas pós-jogo falando sobre como ela não fez quase nada pra ganhar, mas como as pessoas deram a vitória a ela. Então eu acho isso incrível, ela saber o quão importantes são as outras pessoas na sua narrativa e como você pode se aproveitar disso. Ela tinha uma concorrência que era muito forte, que era o Kaysar, que veio nesse personagem de bobo, de herói, de vitimismo, e uma pessoa que tinha tudo pra bater ela na final, que era a Ana Clara, não à toa, a Ana Clara tá até hoje aí, que era uma pessoa super carismática, com um fandom imenso. Né? Mas eu acho que, além do autoconhecimento, da inteligência, da eloquência que a Gleice tem, e de saber onde está em cada espaço, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, ela foi a primeira pessoa que venceu um paredão falso e conseguiu manter o favoritismo. E eu acho também que ela deu muita sorte, porque eu acho que para um bom jogador a sorte também é imprescindível. Ela deu sorte dos vilões dela serem extremamente burros no jogo. Ela deu sorte da pessoa mais carismática, talvez, que tinha tudo pra vencer, que é a Ana Clara, entrasse em Big Brother, numa situação atípica com o pai dela, que era o completo oposto dela e a âncora dela. E eu acho que ela soube aproveitar tudo isso muito bem, além de ser uma pessoa super carismática e também ter muita representatividade. Então eu considero a vitória da Gleice boa, principalmente porque foi um Big Brother, na minha opinião. Eu não acompanhei tudo, porque eu morei fora metade do Big Brother, mas eu acompanhava nas redes sociais e eu não via tantas discussões entre fandom assim na internet. Eu não via tanta toxicidade que a gente vê hoje em dia nos reality shows. Eram torcidas fortes, mas que se respeitavam. Então eu vejo muito positivo a vitória da Gleice. É porque, Lessa, nessa época desse Big Brother da Gleice, foi a época que as redes sociais começaram a entrar de cabeça no Big Brother, porque a Patrícia sofreu um hate enorme, né, assim, nessa temporada. Mas eu lembro que, gente, Gleice do Retorno ficou no Trend Topics a semana inteira, né, com aquele paredão. E eu acho assim, a gente tá indo pra 23ª temporada do Big Brother. E o povo tem que entender que jogar o Big Brother não é jogar dentro do programa, é jogar fora. Se você tiver um jogo cagado dentro, mas o público gostou de você aqui fora, você tá feito, você tá com 1,5 milhão na conta. Porque assim, eu sei que tinha as pessoas inteligentes, aquela votação que ele votou aberto e o povo não sabia votar, e os outros conseguiram fazer um 3-3-3 incrível. Mas a Gleice, além de, como o Les falou, de pegar uns antagonistas à história dela, burros, gente, não tinha um pingo de carisma. E carisma pra reality show com votação popular é extremamente importante. Eu gosto da Gleice, eu acho que é uma vitória muito legal, porque a volta do Paredão Falso eu achei com um time muito bom, por quem tava assistindo a novela O Outro Lado do Paraíso. Ela usou aquela frase, você não sabe o prazer que é estar de volta. Eu acho que sobre a situação ficou um mega clichê, mas ficou um clichê bom da gente ver, porque, gente, é bom a gente ver pessoas se ferrando em reality show quando você não torce pra nenhum dos dois, talvez.
Eu falei muito sobre na Fazenda. Você odiar todo mundo, não gostar de ninguém, torna acompanhar o Big Brother e outro reality show muito bom. Então eu não morria de amores pela Gleice, mas eu gostava da história dela, por mais que ela fosse enjoativa em alguns momentos, mas eu gosto muito, porque é aquilo que eu falo. Se os jogadores são burros, se alguém for mais inteligente e conquistar aqui fora, aquela pessoa merece os méritos dela. A gente pode reclamar à vontade aqui, como a gente reclama de algumas pessoas que são péssimos seres humanos, mas conquistaram o público, de formas erradas, mas conquistaram. Mas acho que a Gleice conseguiu conquistar o público de uma maneira certa, e o público gostou da história dela, o povo queria aquilo, e ela entregou o que o povo queria. Então, tá bom, a Gleice talvez fosse uma pessoa que eu trouxesse agora na minha rodada. Então agora acho que realmente ficou real oficial que eu não vou trazer quase ninguém. Mas aí, Nalu, o que você achou da escolha da Gleice? Assim, eu acho que a definição perfeita meio que é isso. A Gleice, ela é um conjunto de sorte de vários fatores que fizeram ela campeã. Assim, principalmente a falta de carisma dos adversários dela. E talvez pra mim, a única pessoa que tinha um carisma natural, ênfase no natural, que o Kaysar eu achava bem forçado. Na edição dela, era a Ana Clara, que era acompanhada do pai, que não era uma pessoa que dava pra ganhar o programa. Eu acho que a Gleice, inclusive, não era uma pessoa que eu via um carisma, uma coisa, mas ela se beneficiou muito da amizade com a Ana Clara, inclusive, que era uma amizade que, tipo, elevava ela em todos os sentidos, porque a Ana Clara, tipo, a câmera ama a Ana Clara, a gente vê isso até hoje, e nisso tava a Gleice ali. E que deu uma sorte bizarra em muitas coisas também. O paredão falso, que ela não precisou fazer muita coisa, porque a Patrícia sozinha fez muitas coisas, assim, sendo a Patrícia. Eu acho, pra mim, ela fica meio no meio dos campeões. Eu não acho ela nenhuma campeã ruim, nenhuma campeã excelente. Eu acho ela ok, assim. Eu acho como pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Eu acho que ela tem bons posicionamentos, é uma pessoa que parece ser legal. Mas no programa em si, eu achava meio que, tipo... Tá, uma edição tão... Eu acho o BBB 18 uma edição muito estranha, porque eu acho ele muito bom mesmo, mas que ninguém tinha cara de campeão. Eu tô com a Lu. Eu gosto muito do BBB 18, foi divertido de assistir, mas eu gostava da Gleice, tipo, acho que a escolha legal, mas não é uma pessoa que eu vou falar assim, nossa, é isso aí, grandes campeões Big Brother. Então, pra mim, é uma coisa meio, tá lá. Olha, dá pra dizer que a redenção da Gleice como jogadora veio aí No Limite. Porque, inclusive, a gente falou isso nos episódios, né, quando a gente comentava. Então, ela conseguiu se mostrar um pouco estratégica no Limite. Tonho, o que você achou? Eu sei que o Tonho não acompanhou o BBB 18, mas você tem alguma coisa Eu não pra falar da achei Gleice? nada. Não achei Tonho não nada porque eu não acompanhou. vi. Não assisti. Eu acho que foi o único Big Brother, esse e o 16. São os dois únicos que eu realmente não vi absolutamente nada enquanto passava. Nada, nada, nada. Eu só lembro que a minha mãe era muito fã do Kaysar. E a minha mãe sempre tem torcida errada, né? É, e é isso, não sei. No Limite, eu poderia falar da Gleice no Limite, mas eu também não lembro da participação dela no Limite, porque quem lembra do No Limite no ano passado, gente, ninguém mais lembra daquilo. É melhor ter enterrado aquele programa, que foi horrível. Então é isso. Então vamos lá pra segunda escolha. Se tiver, é sua, Nalu. Então, não é uma pessoa que eu gosto, particularmente falando, assim, não tenho... Mas eu também vou voltar e eu vou no Alemão, porque eu acho que ele é, talvez, um dos... A Juliette dos tempos passados. Eu gostei dela. Que, assim, eu lembro, o BBB 7 é o primeiro que eu tenho muitas lembranças, assim, o 5 foi o primeiro que eu assisti, o 7 é o primeiro que eu tenho muitas lembranças. E eu lembro do Alemão ser um fenômeno, e da história do casal, e dele ser, tipo, o primeiro galã que o Big Brother virou aquela novela. A capa da Capricho. A capa da Capricho, das menininhas da escola apaixonadas pelo Alemão. Sabe que assim, o Alemão pegava duas mulheres na casa, tratava as duas mal. Tipo, como esse homem... Óbvio que a gente entende como ele ganhou o programa, mas assim, como esse homem virou o exemplo do sonho adolescente em 2007, eu não sei. Mas ele virou. Aquele paredão que conseguiram botar ele e a Iris juntos, com a Anaí falando, eu veto sim, Bial, só pra fazer o paredão. Ele chorando depois de óculos escuros, olhando pra lua, de camisa branca. Lembra detalhes. Ali, que se construiu um campeão ali,
Eu acho que assim, foi um fenômeno também poucas vezes visto ali naquela época, de alguém que saiu muito da bolha só, isso aqui é um reality show, e ele virou um galã, capa da Capricho, o casal virou o primeiro casal de Big Brother que deu origem para todas essas caprichetes que até hoje vivem completamente. Já tinham tido outros, Tirso e Manuela, essas coisas, mas eu acho que nesse nível seria alemão das pessoas pararem eles na rua, pararem no aeroporto, tipo, mais investidos nesse romance que nem durou direito, que eles nem se beijaram dentro da casa. E as brigas, sendo que ele era um homem que brigava, que era um homem que tava, tipo, ali contra uma casa inteira, quase. De sunga branca, né, Lalu? De sunga De branca. sunga branca. Brigava de sunga branca, com ainda, assim, a rivalidade dele com o Alberto Cowboy, aquela da prova que os dois ficaram até quase desmaiar, um querendo matar o outro, mas ficaram, tipo, pra mim, várias cenas muito icônicas do Big Brother bem raiz, são do Big Brother alemão. E assim, como pessoa, não me parece ser... Não tenho muitas opiniões sobre ele hoje, mas como campeão do Big Brother, eu acho que é um dos responsáveis pelo fenômeno que virou o Big Brother nos anos ali seguintes. Porque é aquela história de amor, de triângulo amoroso que ele inventou na desculpa de que ele queria pegar uma, mas manter a historinha de casal com outra. E também não é uma coisa que eu sentia que era pensado. Eu acho que ele só realmente estava ali, foda-se, quero viver. A vida errada, vamos curtir. Não, e é realmente isso, Nulu. É realmente isso, porque eu lembro ele bom de palavras. Eu acho ele bom de palavras, porque como ela falou que ele falou coisa... Gente, eu me lembro Você lembra quando o Big Brother tinha corriqueiramente esse crossover com outros Big Brothers? E aí eles foi pra um Big Brother e outro veio, ele pegando, mostrando a foto porque na época eles tinham fotos, né, que entravam no programa e ganhavam as fotos. Eu me lembro, gente, tá na minha memória, ele apontando pra lá e a câmera dando zoom e focando. Ele falou, essa aqui foi a que eu fiquei, essa aqui foi a que eu me apaixonei. Eu fiquei, desgraçado, ganhando o Big Brother. Ele dizendo essas falas. Eu me lembro dele líder, chegando pra uma prova do anjo e falando, olha, quem votar na Iris ou fizer ou não der o anjo pra ela, ou fazer alguma coisa pra ela, eu vou tascar no paredão. Sabe, ele ameaçava. E era uma coisa que o povo gostava porque, gente, ele foi o homem traído porque botaram ele no paredão contra a Amada. Ele foi o justiceiro adotado pelo Brasil. Eu acho, sabe? Então, que o alemão, foi isso que aconteceu. Ele era o meio macho alfa que as pessoas queriam ver, tipo de livro de romance, sabe? Eu acho que ele era muito isso, ele representou muito isso para as pessoas. Então eu acho assim, uma escolha super interessante. Eu acho que ele foi muito pioneiro nesse sentido, assim, do programa, e depois tentaram vir outros, assim. Então, eu acho uma escolha boa. Ele estava na minha lista também. Eu acho que o alemão é uma grande escolha como um dos mais marcantes, né? Big Brother. Eu gosto da escolha do alemão porque talvez desses que a gente citou até agora, todos que a gente citou, eu acho que poderiam repetir essa trajetória de vencedor. Eu não sei se o alemão ganharia hoje em dia. O alemão entrou quando tinha que entrar e ganhou quando tinha que ganhar. Eu não sei se ele ganharia hoje em dia como foi o BBB 7. A gente viu a Ana Lu falando que teve um casal as pessoas torciam na rua, sendo que nem era um casal, era um triângulo, que ele claramente queria pegar as duas. E, tipo, aqui fora, acho que ele teve relacionamento com ambas. Ele criou um slow burn com a Iris, né? Que as pessoas gostam, charinha de novela. Não beijou ainda. Mas enquanto isso, ele beijava a Fanny e eles ficavam, tipo, nós somos um trio. E tudo bem. As pessoas aceitaram. Tipo, o Brasil falou, é isso. E eu acho que isso é certo. E o pior de tudo é que eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que isso foi real, não foi jogada deles. Dos três, eu acho que a única jogada, assim, do trio foi a Iris fazer, né, um personagem mais de vítima, mas eu acho que esse trio foi natural, tanto que isso pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido, no Boninho falando atualmente que pegaram um alemão bêbado na rua, um goleiro convidou ele, acho que foi tudo, como a Ana Lu falou, ele foi lá curtir, achou duas meninas que toparam essa maluquice e viveu o Big Brother. Mas eu acho que essa época o Big Brother era muito disso, tipo, a pessoa ia mais pra curtir mesmo, porque não tinha essa opção de virar influencer e tal. Não tinha uma carreira. Não tinha muito isso. Você ia pra quê? Pra curtir, cara. Ou curtir e tentar ganhar 1 milhão. Eu acho que era muito isso, não sei. E acho que também não tinha isso de, tipo... Eu acho que a gente hoje ter redes sociais e não aceitar mais coisas, tipo... Tenho certeza que o alemão falava tanta merda, mas tanta merda, que hoje a gente não ia aguentar, ele ia ser...
Mas, por um lado, não ter essa coisa de não ter medo, não medo, mas assim, não ter essa coisa de já entra pensando que não pode falar, que não pode ser você mesmo, que você não pode falar certas coisas pra não ser cancelado. A pessoa não entra engessada, ela é o que ela é. Hoje em dia, ninguém, não, tirando a Carol Conká, que claramente não entrou engessada, o BBB 22, por exemplo, É verdade. a gente não conheceu ninguém que entrou naquele programa. Todo mundo ali entrou com um discurso extremamente ensaiado, com medo de falar qualquer coisa. Aí se achava que tinha falado, tipo... Eu não acho que é porque são todas pessoas maravilhosas e evoluídas. É pra você ver que claramente não estão nem vivendo. É por isso que foi uma merda. Uhum. Então a gente Exato. desconheceu pelo Eu discurso. lembro muito da época do Alemão. Acho que foi um Big Brother bem emblemático também. Mas vocês já falaram tudo que eu ia falar. Eu só queria lembrar que eu lembro que minha prima era muito apaixonada nele. Eu faço de gente pelo não sei. Mas tudo bem. Acontece. Esse foi o primeiro Big Brother, gente, que eu tive internet em casa e voltei horrores pra eliminar o Bruno no paredão contra a Iris, né? É aquela coisa que a gente passa. Será que vai caprichete na vida um dia? Foi. A gente encontra a luz e cria só um podcast pra reclamar de todo mundo. Mas vamos lá, o próximo, quem a escolher, se tiver opção, é você, Tonho. Quem você traz, se quiser trazer alguém? Então, não teria opção, mas eu vou trazer uma pessoa por um motivo só, muito simples, que é o Rafinha do Big Brother 8, porque eu acho bonito, e é isso. Nossa, o melhor. Quando eu falei Concordo pelo que... mesmo motivo. Quando eu citei o exemplo que a Laura podia trazer alguém por causa da roupa da final, eu não fui nem tão Eu longe acho assim que o bonito, Tonho tava... sabe? Mas é porque assim, não, e eu lembro mais ou menos do Big Brother 8 que eu lembro uma coisa ele falando que antes dele entrar, ele foi substituto de alguém, se eu não me engano, que desistiu, foi eliminado. Não, ele Aí já ele sabia mais ou menos, então na hora que ele defendeu É, a Gisele, ele ganhou o programa. então, aí eu lembro Foi dele isso. falando que antes do programa começar, ele falou que ele não via a vida dele se ele não entrasse no Big Brother. Então ele tinha que entrar, e ele entrou e ele ganhou. E eu achei que ele ia ganhar assim desde o início. E Eu por ser não vou bonito, falar eu nada coloco ele. sobre esse. Acho que é uma escolha não boa, Tony, desculpa. Mas é por uma Fala do razão só, Rafinha. claro. Aí assim, você entende a razão e é isso. Entendi, mas não tem nada a falar sobre o Rafinha. Passa, pronto. A Nalu quer falar alguma coisa, Nalu do Rafinha? Concordo que ele é muito bonito. Eu também eu torci pra ele porque ele era bonito. E continua bonito, pra E deixar claro. continua Assim. bonito até hoje. Eu acho hoje ele meio esquisito, mas ele é bonito. É um esquisito que agrada aos olhos. Eu acho que o único comentário possível meu sobre ele é que ele levou a máxima potência o que eu falei sobre a Gleice e sobre sorte. O Tony comentou sobre isso, né? Que ele foi substituto do substituto de alguém que desistiu. Então ele entrou, tipo assim, o Big Brother começou na terça, ele foi confirmado na segunda, entrou e ganhou por, assim, milésimos de sei lá, de porcentagem. Sim, numa edição bem chata também, né? Sim, eu não gostei do jogo dele, eu torci pela Gisele, hoje em dia eu não torceria, porque a Gisele foi super planta. Mas eu não tenho nada a comentar sobre ele, não. Acho que ele é uma pessoa que foi sortuda e que outras pessoas jogaram o jogo dele, assim. Fizeram acontecer sobre ele, mas acho que foi isso. Eu também concordo com o critério que o Tonho usou, e é isso. Parabéns, Rafinha. Você entrou por um critério mais louco que a gente já usou na história desse podcast, né? A gente costuma a Laura falar das boneadas, o Tonho deu uma boneada, mas faz sentido. Trouxe um critério Eu muito acho um plausível. critério muito importante, inclusive, pra se É ter, sim, assim, gente. né? É sim, porque o Big Brother às vezes tem problemas estéticos. A minha É. escolha vai ser pior, então pode fazer essa escolha. A crise do Big Brother também às vezes é estética. Mas vamos lá. Laura, é sua vez. Tem opção pra trazer? Tenho, e essa é a minha opção polêmica. Já que todos usaram as minhas, todos já usaram todas as outras que eu tinha. Tô olhando aqui minha lista. Fernanda, Jean, Alemão, Juliette. E sobrou uma pessoa, que é a minha opção controversa. A minha opção controversa é o vencedor do BBB 15, o César. Porque eu acho que manter um personagem por 3 meses, eu odiava. Tive pavor, torci contra. Até hoje eu tenho pavor. Achei ele péssimo. Mas manter um personagem por 3 meses, e ele já admitiu que ele fez um personagem pro Big Brother, é uma coisa assim, não sei se a pessoa tem algum problema, não sei, mas pra mim é uma coisa que deve se destacar. Imagina você manter um personagem por 3 meses. Eu queria falar alguma coisa sobre o César, que eu não acho que é absurda a escolha dele. Não, talvez fosse se a gente analisasse melhores vencedores, mas assim, o que o César fez pra mim é assustador.
Ele É não muito só fala assustador. que ele criou um personagem, como ele diz que criou um personagem analisando todos os outros 14 vencedores antes dele. E ele pega situações de todos os jogadores, coloca ali. Ele vence numa temporada em que Cowboys não fazem mais tanto sucesso, né? Apesar do Aham. Fael. Ele faz uma coisa, tipo assim, e a temporada teve muitas outras histórias, fora ele, né? Que acho que o grande plot da temporada foi a Aline, a Amanda e o Fernando. Mas ele conseguiu. E ele fez uma coisa que eu não sei nem se eu queria ver uma conversa entre ele e Juliette um dia pra entender como funciona a cabeça de pessoas que levam um personagem de 3 meses, sustentam o jogo 3 meses, porque assim, Mas ele, pra mim, é mais assustador que a Juliette, porque a Juliette, eu acho que ela se levava ainda pelos momentos, sabe? Das coisas que aconteciam ao redor dela, ela se Ela envolvia. criou laços. uhum. Ele não, cara, ele não criou laços, ele não criou relações, ele era só aquilo o tempo todo, até a coisa de perder prova, tudo. Cara, era bizarro. Ele criou um Eu vocabulário acho, próprio, foi o que ele criou. é tipo isso, tipo assim, ele não criou relações com as pessoas lá dentro. Cara, é uma E coisa era, que eu fico abismada. e era fascinante, porque, assim, era uma edição que muita coisa acontecia, muita briga pesada, séria Aham. acontecia, e ele ficava completamente alheio. Você consegue ver vídeos inteiros dessa edição, de, tipo, briga do Adrilles, da Amanda, do Luan, e você não vê o César. Da É como se ele não Angélica com o Fernando. Isso, É é uma como briga se o César maravilhosa. não tivesse, é como se ele não tivesse participado da edição. É bizarro, Ele cara. tem uns momentos com a Marisa, e com a Tamires, mas é como se ele não tivesse participado da mesma edição que aconteceu tudo isso com todas essas pessoas. E ainda assim ele ganhou, tipo, porque ele é incrível, assim, eu acho incrível mesmo, É muito realmente. incrível, é muito bizarro. Assim, é um Foi negócio. horrível assistir, foi deu ódio de assistir. É igual você Tortura falou, psicológica. ele nunca foi o protagonista da história dele, tipo a Juliette foi. Ele nunca foi o protagonista das histórias de Big Brother, tirando o fato de ele perder toda hora a prova da comida. Mas ele ainda assim ganhou e sustentou um personagem que, como você disse, não era o maior sucesso por 3 meses. Cara, pra mim é um negócio assim, eu não consigo acreditar quando eu olho. E posso falar Sério, uma eu não consigo. coisa? A gente lembra Eu que ele ganhou, eu fico assim, mas como? Eu ajudo num blog que também fala sobre reality show e eu não sei como a dona do blog conseguiu entrevistá-lo antes dele entrar no Big Brother. E ele já sustentava esse personagem antes do Big Brother. Então eu imagino que ele passou toda a seleção, toda aquela fase de pré, assim. Ele só foi realmente se despedir disso, eu arrisco dizer, anos depois, quando ele foi dar entrevista falando que assumindo que fez o personagem. E o que torna mais bizarro ainda, sabe? Mas, enfim. Ele só parou de fazer isso quando viu que não tinha mais o que sugar, né, desse personagem em forma lucrativa. Eu acho aí foi que ele seguiu. Gente, concordo com o que vocês falaram. Gente, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando vem esse Big Brother é o gif da Angélica levantando, dizendo que tá tremendo de medo, sabe? Então, Ai, assim, amo. não, vem, que eu usei muito no No Limite, por sinal, quando ela participou, mas eu também lembro, gente, que eu não consigo se lembrar do discurso. A sua história termina quando a dela começa, aquela eliminação da Aline, e também lembrar da Amanda com aquela famosa frase: eu coloquei ele em meus braços, ele no meu colo chorando, falando do Fernando. Tipo, eu me lembro de tudo quanto é coisa. Agora do César eu só me lembro de passar raiva, porque eu não aguentava mais esse tipo de vencedor, sabe? Então eu Ela digo, foi muito a protagonista desse Big Brother, né? sabe, tipo, Eu lembro do a César, Amanda aquela ganhou o Big discussão Brother, que mas ele não teve com levou. a Aline, naquela prova que eles estão pendurados. Eu lembro dessa briga com ele e com a Aline. Não, mas Você assim, sabe é essa uma coisa prova? surreal. A Amanda é a definição de venceu, mas não levou. Né? Mas, assim, mas é porque é muito sobre ela esse Big Brother, né? É sobre ela e os plots dela. Não sobre ele, mas aí, né, como eu falei, ela tinha enredo dentro da casa. Fora, o povo comprou o César e foi o que aconteceu. Minha última escolha, assim, não sobrou, gente, mas eu vou citar um nome aqui só por citar, porque vocês citaram todas as minhas opções, gente. Se eu tivesse feito também 6, citei 7 todas. opções, vocês pegaram tudo, né? E eu acho que pegaram tudo na primeira rodada. Quando o Tom citou a Gleice, eu até pensei, nossa, eu vou pegar a Gleice mesmo. Aí o Lessa veio primeiro e pegou a Gleice de mim. Mas eu vou citar um vencedor de Big Brother, que ele não merecia ter vencido o programa, porque merecia ter vencido quem ficou em segundo lugar. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Gente, eu vou trazer o Max, porque ele ficou um nome marcante, muito grande no Big Brother. Por mais que me desse raiva, porque aquele Big Brother era da Priscila, né? Seria muito mais legal tendo ela como vencedora, e como minha favorita, que era pra ter vencido e ter chegado na final, que era a Ana Carolina, porque eu traria ela como melhor vencedora, porque quem bota sabão em pó gastando, passando no meio do mato, não bate bem da cabeça e merece ser trazido pra aqui como destaque. Mas eu gosto porque, gente, ele soube jogar.
Ele fez o jogo externo, ele fez um jogo interno até bom, porque ele fez casal com a Francine, e ele sabia o que fazer. Ele sabia como se mover uma coisa. Gente, eu lembro que um dos big fones dele foi um dos mais legais, que ele teve que, se eu não me engano, eu acho que foi ele que teve que convencer algumas pessoas a votarem em uma pessoa que ele citou. Foi. Se essa pessoa recebesse tal voto, eu acho que ele citou que era pra votar no Emanuel, né? Se ele Emanuel recebesse 3 votos. Eu acho sensacional, porque isso é tipo, é um jogo que o público condena, mas como era a condição do Big Fone, o público achou ok. Né? Porque vai hoje em dia alguém chegar e dizer, olha, vamos votar 3 vezes naquela pessoa. E por sinal, Boninho, faça isso acontecer, ó. Esse um Big Fone assim é muito interessante de ver uma pessoa. Imagina o Scooby atendendo esse Big Fone. Ia flopar? Ia, mas ia ser engraçado ele ter que combinar voto. E não ia render nada. Mas eu acho que o Max conseguiu fazer uma linha que foi um pouco tentada ser imitada mais na frente, mas não deu certo, porque depois começou a dominação das mulheres vencedoras, e as mulheres começaram a dominar, né, todo tipo de vitória. Eu acho que, se não me engano, foi o César, né, o último homem a vencer o Big Brother antes do Arthur Aguiar. Depois veio aquela sequência enorme. A Arthur Aguiar, na Lu, a gente faz de conta que não ganhou, a gente faz de conta que não existiu 22 com ninguém, mas eu acho que o Max fez um jogo interessante. Por mais que eu achasse que a vitória da Priscila seria melhor. Ele conseguiu jogar internamente e externamente. E ele conseguiu ficar como tipo um coach, né? De outros participantes do Big Brother. Mas eu acho interessante. Não curtia muito. Inclusive, mas ele trabalha que com ele isso, jogou bem. sabia? Ele trabalha com isso. Ele dá coach pra futuros BBBs. Eu queria dizer que a Ana Luísa de 14 anos, a Ana Lu de 14 anos, torcia pra ele, tá? Mas eu acho que ele roubou o prêmio da Fran. Porque eu acho que se você usa alguém pra fazer casal, você tem que dar. O prêmio tinha que ter ido pra quem foi usado. Penso assim. Mas eu tinha 14 anos. Então, eu podia ser caprichete com 14 anos, eu era caprichete. Gente, nossa, eu acho que eu fui caprichete também. a data limite pra ser era muito difícil não ser, gente. Eu não era. Gente, eu tenho uma Eu não história era também. Big Brother. Esse Big Brother. Olha o que aconteceu. Em 2009, eu fui fazer pós-graduação. Eu formei em 2008, né? Em 2009, eu fui fazer pós e eu fiz uma pós em Imagens e Culturas Midiáticas, da UFMG. E uma das matérias era sobre estética da TV. Então, a gente assistia muita coisa de TV para discutir as escolhas imagéticas e tal. E a professora levou, olha só, aquele ano foi a final do Max. E eu estava tão traumatizada com essa final, porque eu torcia tanto para as meninas, que eu saí da sala enquanto ela estava transmitindo a final. Eu nunca assisti essa final, porque eu estava muito traumatizada. Porque eu não assisti quando passou, e depois, quando ela passou para discutir em sala, eu simplesmente me recusei e saí pro banheiro, e depois voltei. Quando meu amigo falou, acabou de passar o vídeo. Eu voltei, eu nunca vi essa final, eu tava tão traumatizada com o Max ganhando. Fiquei muito revoltada. Mas, olha só, as coisas. Eu já era adulta, hein? Já tinha acabado a faculdade, já tinha meus 23 anos. E tava muito revoltada. Feminista. Mas, assim, eu acho que é uma escolha muito boa, porque o Max perdurou muito como, tipo assim, o nome de um jogador no Big Brother, sabe? E, assim, aí eu acho que ele é mais um que eu lembro disso, que é mais um dos que vítima... Cara, a composição sorte é muito importante pra você ganhar um Big Brother. Porque eu lembro de um paredão que o Max era anjo, aí ele deu o anjo pra Francine, mas eles tinham, tipo, terminado. E aí ele ainda foi votado pelo Flávio, que era o melhor amigo dele. E aí ele foi parar no paredão depois da mulher, tipo assim, de ter tido uma briga idiota que que ele terminou com a mulher. E aí foi parar no paredão com o voto do melhor amigo. Tipo, são aqueles momentos que você, olhando agora, você pensa, é óbvio que ele ganhou o Big Brother. Olha o que aconteceu. Tipo, em Mas 2 dias. Desde o início do programa, eu via ele meio como vencedor, porque ele estava naquele perfil do alemão e Rafinha, que tinha acabado de ganhar, né? Não, mas Ele logo já na tinha uma semana, predisposição, sabe? na primeira semana, vencer. teve aquela questão daquele voto do velho, que eu esqueci o nome. Aham. Aquilo Eu não já, lembro, né? já credenciou ele como vencedor. É. Eu não É o lembro o nome do Nonô. velho. Mas uma coisa que eu lembro muito desse Big Brother é a briga da Maíra com a Francine, que Tá me chamando de melhor burra? coisa. esse Tá dizendo que eu ano sou é que burra? assim, é perfeito. Gente, muitos falam do BBB 10, mas eu vou falar, o BBB 9 é o meu favorito de todos, assim. Eu amo o BBB 9, é um ótimo BBB, concordo. Eu queria falar uma coisa que eu também torci pela Francine. Eu fui caprichete, não gosto de admitir esse meu lado, mas eu fui.
Só que eu acho que uma coisa que o Max tem também, que é muito boa, é a autopercepção. E ele sabe se vender. Então tem sentido ele trabalhar Uhum. como coach até hoje. Eu lembro, isso também ajudou no que o Rich comentou. Ele meio que se auto-permitiu perante o público combinar voto, porque ele falou: eu sou jogador e eu vim aqui pra jogar. Então eu lembro que do começo até o fim o público votava falando: nossa, o Max é jogador. Mesmo quando ele não fazia nada. Assim, o jogo É, dele era muito mais sutil do que ele dizia que era. Eu sou as jogador, pessoas, eu vou jogar. as pessoas aceitam isso desde que elas Uhum, saibam. As pessoas não gostam de ser enganadas, elas não ligam que você uhum. engana lá dentro. Mas você não pode enganar elas. E eu acho que É ele se muito isso, Big vendeu Brother. tão bem que as pessoas acreditaram e até hoje acreditam. E, sinceramente, fora essas coisas que a gente citou aqui, grandes jogadas dele, eu não lembro. Eu acho que o jogo dele foi muito mais sutil em usar as pessoas, em lidar com o público, do que grandes jogadas, grandes enganações, grandes votações, grandes arquiteturas, sabe? Eu acho que ele se vendeu muito bem e levou isso até o final. E olha só, quem diria, a gente conseguiu montar um top 10. Ninguém arregou de última escolha, foi todo mundo montando um top 10. Quero saber quem tá ouvindo a gente se traria mais algum vencedor. Assim, se for trazer Paulo ou Arthur, é melhor nem digitar. Que eu vou deletar esse comentário, se digitar, porque a gente não merece não. Mas vejam aí se concordam com a gente, com nossas colocações, com quem vocês trariam também. Se alguém traria o Bambam pro seu primeiro vencedor, se alguém traria Não. a Monique, né, porque tava ali. Então, O e quem Domini. sabe mais pra frente a gente não faça um podcast sobre os piores vencedores, que aí vai render, gente, vai dar 3 horas de podcast, porque falar mal de alguns vencedores vai ser muito bom. Mas eu quero agradecer primeiro a Ana Lu e ao Lessa, obrigado por terem vindo, né, vocês vão aparecer mais vezes, como sempre aparecem, vocês aparecem mais vezes aqui que eu sempre falo e vão aparecer. E vão seguir os dois. Quem quiser mandar e-mail pra gente com sugestão de tema, gente, é extrapodcast@gmail.com. Seja pra tema sobre relacionado a reality show ou tema relacionado a outras coisas, porque tem um extra off. Vão ouvir nossos episódios do ano passado sobre piores participantes de reality shows e melhores participantes de reality shows, porque estão 2 episódios ótimos e a gente falou bastante. Tem muita coisa que a gente pontuou, tanto nos piores como nos melhores. E é isso, obrigado a quem nos ouviu. Nos vemos semana que vem, relembrando todas as quintas agora. E até lá. Tchau. 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 Ah,